Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você, meu querido irmão e querida irmã em Cristo. Este vídeo 2 é a sequência do vídeo 1. No vídeo 1, nós lemos a palavra de Deus, que foi o capítulo 1 da primeira carta de São João. Neste vídeo, nós iremos fazer o que o Monsenhor Jonas Abib solicitou, quando escreveu a Bíblia no meu dia a dia, que se trata de localizar na palavra de Deus lida naquele dia, as promessas de Deus, as ordens de Deus que nós temos que obedecer e o princípio eterno. E tirar também qual que é a mensagem de Deus para nós naquele dia e como que você vai aplicar isso na sua vida. Então, esse vídeo agora, ele só é válido se você já escutou o vídeo 1. Se você ainda não escutou o vídeo 1, eu vou colocar um card agora para você, é só clicar que você vai ser direcionado, tá bom? Então, agora vamos fazer, eu já tomei a liberdade de já grifar a palavra de Deus, aonde eu pessoalmente encontrei, tá? Um princípio eterno, que está no versículo 5, e duas promessas maravilhosas de Deus, que é no versículo 7 e no versículo 9, tá bom? Este texto que eu coloco para vocês, ele é extraído da Bíblia Ave Maria. Só que na minha Bíblia de leitura, a minha Bíblia mesmo é a Bíblia de Jerusalém. Eu coloco a Ave Maria no vídeo porque eu tenho esse aplicativo que ele é muito bom, Então ele não fica com propaganda, ele não fica com nada, ele é bem livre, Então, algumas vezes eu vou falar a diferente tradução que tem na Bíblia de Jerusalém, Eu escolhi também essas duas porque são as mais fiéis ao texto hebraico-aramaico, da Sagrada Escritura original, tá? Então, vamos lá. No versículo 5, qual que é o princípio eterno, Que Deus é luz e nele não há treva alguma. Sobre isso, nós podemos refletir o seguinte: o que é a escuridão? O que são as trevas? O que é a escuridão? A escuridão nada mais é, a ciência explica, que a escuridão nada mais é que a ausência de luz. Então, se Deus é luz, na luz não pode haver treva nenhuma, tá? As trevas são tudo que existe no mundo quando Deus não está no lugar, quando Deus não é o primeiro. Então, nas trevas nós podemos colocar o quê? Nas trevas nós podemos colocar as brigas, as injustiças, as maldades, a inveja, qualquer tipo de pecado, do pequeno ao grande, qualquer tipo de pecado está nas trevas, tá? Então, esse é o resumo que eu posso falar para vocês a respeito disso. Aí nos versículos 7 e no versículo 9, nós temos promessas maravilhosas de Deus. O que Deus fala? Se nós andarmos na luz como Jesus está na luz, porque Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Então, se nós andamos seguindo Jesus Cristo, seguindo os ensinamentos e os mandamentos de Jesus, nós estamos na luz. E assim como Ele é luz, Ele ilumina tudo que está à sua volta, todos os que o procuram. Então, todos aqueles que procuram a Jesus é iluminado por Ele. Então, todos nós ali, estamos todos iluminados por Jesus, nós temos comunhão uns com os outros, E nessa comunhão, Jesus deu o seu sangue para nos purificar. O que o apóstolo João quis nos dizer com isso? Jesus veio ao mundo, Jesus é o Verbo de Deus, é o Filho de Deus que veio e morreu por nós. Ele morreu pelo mundo. Ele morreu por nós, para nossa salvação. Só que Ele nos deu liberdade. Jesus, Ele não vai derramar o sangue dele sobre aqueles que não o procuram. Nós precisamos seguir Jesus. Nós seguindo Jesus,
O sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Você entendeu a diferença? Não basta você só pensar assim, Jesus morreu, perdoou meus pecados, então eu estou livre, eu posso pecar à vontade. Não. Ele perdoou o nosso pecado original. Ele perdoou o nosso pecado original. Mas ele fala o quê? Todas as pessoas que Jesus salvou, que Jesus curou quando Jesus estava na terra, o que ele falava? Você está curado, vai e não peques mais. Aí, no versículo 9, que está completando, né, o versículo 7, aqui na minha Bíblia de Jerusalém, ele usa outra palavra, né? A Bíblia de Jerusalém é, como se diz, a mais fiel à tradução. Então, ele não usa essa tradução, se reconhecemos os nossos pecados. A Bíblia de Jerusalém usa, se confessarmos os nossos pecados. Quem tem Bíblia de Jerusalém em casa, acompanha comigo. Versículo 9 da primeira carta de São João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele que é fiel e justo, Ele quem? Deus, Jesus, né? Perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Isso está escrito na Bíblia de Jerusalém. Então, meu irmão, minha irmã, então nós seguimos a Jesus. Jesus sabe que nós somos pecadores. Jesus sabe que só Ele perdoar o nosso pecado original, Ele morrer para perdoar esses nossos pecados não é suficiente, porque nós somos fracos, a carne é fraca, né? Então Ele sabe que nós temos pecado, que nós caímos, mas esse pecado aqui nós caímos sem querer cair. Nós temos que ter o firme propósito de não ferir a Deus com os nossos pecados. Mas Ele sabe que nós somos pecadores. E nós temos que assumir isso, que nós somos pecadores. Só que se nós reconhecermos isso, se nós reconhecermos que nós caímos, e se em cada queda nós pedirmos a Deus a sua força, nós nos arrependermos de coração, rasgar o nosso coração diante de um sacerdote, né? Se nós confessarmos diante de um sacerdote, que nada mais é do que um representante de Jesus aqui na terra, reconhece o seu pecado, reconhece que você é pecador, abre o seu coração, tem o firme propósito de não mais pecar, pede perdão para Deus, Deus te perdoa. Ele está pronto para perdoar, para nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade, nos purificar de toda injustiça. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra de Deus para o dia de hoje da nossa vida. Então, eu te convido de coração, se você sentiu essa necessidade, se você sentiu que você está vivendo nas trevas, que você está escolhendo o caminho das trevas nesse momento, eu te falo de coração. Procure um sacerdote, não tá fácil. E eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, a cada dia ficará mais difícil achar um sacerdote. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Não deixe para de tarde o que você pode fazer na manhã. Não deixe para a noite o que você pode fazer à tarde. Use o seu agora. Nós temos só o agora. A única coisa que é nossa é o agora. O passado não nos pertence mais. O futuro a Deus pertence. Nós não sabemos o nosso futuro. Agora, em meio a essa pandemia, nós não sabemos se nós vamos contrair a doença agora e vamos ter que ir para o hospital. E talvez não vai mais ter oportunidade. Então não deixa para depois. A nossa salvação tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. O primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você está em pecado, você não está amando a Deus. Eu sinto muito te falar isso. Mas ainda é tempo. Se você está escutando esse vídeo agora, se você está agora escutando, é porque Deus está te dando uma segunda chance. Deus está te estendendo a mão. Cabe a você estender a sua mão também e pegar na mão de Deus para Deus te levantar do pecado, do abismo que você está de pecado e de escuridão. Ou cabe
Infelizmente, há aqueles que recusam a Deus. E este, meu irmão, minha irmã, se você já ouviu falar qual que é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, eu, quando era mais nova, ficava assim, qual que é o pecado que não tem perdão? Como assim? Né? Deus, quando a gente confessa, qual pecado será que se a gente cometer, Deus não perdoa? Não é que Ele não perdoa, esse é o pecado. É quando você tem a oportunidade de pegar um telefone, ligar numa igreja e falar e perguntar, padre, você pode me atender em confissão agora? Você pode fazer isso agora e você não faz. Então você está adiando a sua salvação. E se você morrer neste momento que você está adiando a sua salvação, esse é o momento de pecado contra o Espírito Santo. É aquele pecado naquele momento que você não está aceitando a Deus. Então não cometa esse pecado, não fique nesse pecado, meu irmão, minha irmã. Se você sente que você tem algum pecado mortal, porque qualquer pecado mortal, a consequência é o inferno. Não deixa para depois. Não deixa para daqui 5 minutos, é agora. O seu momento é agora. Corre. Pega o seu telefone, liga para um sacerdote e pergunta, você pode me atender em confissão? Eu preciso dessa confissão hoje, eu preciso dela agora. Aí, se o sacerdote não puder, procura outro. Mas se nenhum da cidade puder, aí Deus vai entender que você fez o seu possível. Então, não deixa para depois. Não deixa. O nosso momento é agora. O nosso momento é agora. E eu vou te falar, como diz o padre Ricardo, que eu escutei numa homilia dele, o padre Paulo Ricardo. Ele fala que o inimigo de Deus, que o encardido, né, que Satanás, na hora que você comete o pecado, ele te tira a vergonha. Mas na hora que você fala que você vai confessar, ele triplica a vergonha. Não escute Satanás. Não escute Satanás no momento de pecar e principalmente não escute Satanás agora. Ele quer que você vá para o inferno. Ele tá te pondo essa vergonha, esse pensamento, ai, não quero, que vergonha. Ele põe isso agora porque ele quer que você vá para o inferno. Não escuta ele. Em nome de Jesus, não escuta Satanás. Não tenha vergonha. Corre agora, chama um sacerdote. Se reconcilie com Deus e viva na graça. Nós não temos tempo, o nosso tempo é só o agora. Então fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Eu peço agora, reza comigo. Senhor, perdão pelos meus pecados. Eu não queria te magoar, mas eu te magoei. Eu fui infiel. Eu segui pelo caminho da escuridão. E esse caminho está me levando para uma escuridão muito maior. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me dê força, me dê agora, Senhor, o seu Espírito Santo. Santos anjos e arcanjos de Deus, lutem comigo neste combate que eu estou vivendo agora. Porque o inimigo não quer que eu vá para o céu. O inimigo quer me dar vergonha, o inimigo quer me tirar do sacramento da reconciliação. Não deixa, Senhor, o inimigo vencer. Não permita, Senhor, que o inimigo vença. Mande seus anjos para combater por mim. Mande seus anjos para lutar por mim, porque eu preciso me reconciliar contigo, Senhor, porque eu quero o céu. A minha alma, o Senhor deu minha alma para o céu, e eu preciso do céu, eu preciso de ti, Senhor. Eu caminho na escuridão, mas a escuridão não é o meu lugar. O meu lugar é perto de ti, Jesus. O meu lugar é perto de ti, Jesus. Eu te amo, meu Jesus, mas eu quero te amar muito mais. E eu não quero nunca mais te ofender com as minhas ações. Eu tenho esse firme propósito de nunca mais te ofender, Jesus. Tende misericórdia de mim. Que eu não deixe o inimigo vencer. Porque a consequência do pecado é a morte. E não é essa morte da terra, não, meu irmão, minha irmã. É a morte eterna. Não tenha medo da morte daqui. Tenha medo da morte eterna, porque a sua alma é eterna, meu irmão, minha irmã. E se você morrer em pecado,
A sua alma sofrerá eternamente no inferno. Não permita que isso aconteça na sua vida. Em nome de Jesus, não permita. Em nome de Jesus. Santíssima Virgem Maria, intercedei por mim. Santos anjos do Senhor, intercedei e combatei por mim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Uma boa confissão para você, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus e até amanhã.